Esse podcast é um oferecimento da Nova Odontologia, a sua nova maneira de sorrir. Em Brodowski, na rua Moreira César, número 204. O telefone é o 16 99442 9803. Nova Odontologia, a sua nova maneira de sorrir. Pode rodar a vinheta. O Boca a Boca tá no ar e hoje eu recebo uma convidada pra lá de especial. Ela que é empresária, proprietária da Aiô, uma loja de moda alternativa que não veste corpos, ela veste identidades. Então fica aqui comigo para mergulhar fundo nesse papo que vai te falar muito sobre moda e autenticidade. Seja muito bem-vinda, Thaís Arantes. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Fiquei muito feliz com o convite. Você que é tão especial, tão autêntica, né? A gente agradece muito que você tenha aceitado o convite, porque a Aiô é uma loja que está localizada aqui em Brodowski. Quem não conhece, precisa conhecer. Vamos conhecer. E ela, para mim, ela representa isso mesmo. É uma loja que veste identidade. Ela é uma expressão de autenticidade. Com certeza. É o que a gente busca mesmo. Conta um pouquinho pra gente da história da Aiô, como que a Aiô surgiu, por que esse nome, que eu sei que ele tem um significado também. Aham. Conta pra gente. Ó, quando a gente vai falar da Iô, a gente fala de um enredo e uma história familiar que começou aí há 20, 30 anos atrás, né? Os meus pais sempre foram artesãos e vieram do Rio, minha mãe carioca. Quando chegou em Brodowski, começou a trabalhar com artesanato em couro. E há 18 anos atrás abriu o que era antes Ateliê Viravolta. Ficou 18 anos, né, atuando ali com a quase mesmo segmento que a gente tem hoje, só que em um cenário muito diferente. E eu vivi isso a minha vida toda, né, cresci ali, a gente fala que é no chão do ateliê, que é brincando de fazer, roupa, bolsinha junto com ela, produzindo junto com ela, e eu sempre me vi dentro desse cenário que eu estou hoje, mas eu achava que seria distante, que seria uma aposentadoria, digamos assim. Eu sou advogada, né, por formação, e aí surgiu a oportunidade de transformar o Ateliê Viravolta na época. Não da A oportunidade não surgiu numa oportunidade feliz, digamos assim, né. Algumas dores vieram dentro desse processo, e aí nós precisamos mudar o estabelecimento, né, mudar a vida naquele momento e falei: "Acho que a hora é agora". A Iô me escolheu, assim, né. E a gente tinha a questão do nome grande, do Ateliê Viravolta, aquele nome grande, né, eu falei: "Não quero". Quero uma coisa, assim, que grude na memória da pessoa, né, Aiô. E a gente pesquisou muitos nomes, eh, alguns fizeram sentidos, outros não tanto. Quando veio a Iô foi unânime. O significado dela em Iorubá, que também tem um sentido religioso para nós, né, é felicidade, e a gente falou: "É isso, vai ser a Iô". Estamos aí há 2 anos. Eu fiquei arrepiada, porque para mim entrar na Aiô é realmente um sinônimo de felicidade. Então eu fiquei arrepiada de ouvir esse significado do nome. Eu sabia que existia, mas eu nunca tinha pesquisado. Deixei para perguntar para a Thaís aqui hoje, mas eu fiquei arrepiada com isso. Que bacana, porque é realmente a sensação que a gente sente quando chega lá na Aiô. É uma sensação de acolhimento, que provoca na gente até um relaxamento e uma felicidade muito grande mesmo. Tá, para começar esse nosso bate-papo, quero falar com você de uma questão que não chega a ser um tabu, né, mas a moda ela já foi vista como uma questão supérflua, e muitas vezes ainda algumas pessoas com uma mentalidade um pouco mais reduzida ainda enxergam moda como supérfluo. O que que nessa sua trajetória, que saiu do direito,
para ir ficar à frente da Iô, né, para empreender, o que te fez enxergar que a moda ela não é supérflua, ela, na verdade, ela é uma revolução pessoal. Para mim, a moda Com certeza, representa isso. com certeza. Bru, eu entendo que essa visão, ela não começou só a partir do momento que eu comecei a ver a Iô, né, estar dentro da Iô. Eu sempre tive muita liberdade de expressão para me vestir. Então, a minha mãe nunca foi aquela pessoa de falar assim: "Ah, essa roupa não combina pra você ir na festa de aniversário da sua amiga". Então, se eu quisesse colocar uma bandana do Nirvana que eu amava, e eu usava ela, e eu acho que eu nem entendia quem era Nirvana mesmo na época, eu ia colocar. Então, sempre foi sobre expressar mesmo. E da maneira que a gente entendesse que seria o certo na época, né. Lógico que ela estaria ali apoiando, né. Então, também, me via nessa situação com ela, porque quando a minha mãe chegou em Brodowski, que há 32 anos atrás era uma comunidade muito mais fechada, ela veio do Rio, ela usava roupa curta, ela era mulher casada de cabelo enrolado, então também era um ato político continuar seguindo usando o que ela gostava, o estilo dela, a expressão dela. Então a gente sempre olhou por esse lado, sabe. E aí foi muito o que a gente tentou trazer pra Iô, e eu acho que a gente consegue mesmo, assim, não querendo, eh, gabar a situação, mas trazer essa liberdade para as pessoas mesmo, de você ser quem você quiser mesmo, vestindo a roupa, seja ela o que colocam pra você que você não poderia vestir e se você se sente bem, é isso. A Uau! gente traz bastante é uma coisa que Eu a cresceu eu ali dentro da acredito gente. muito nisso, que estar na moda é se sentir bem. Uhum. Não adianta a gente querer acompanhar uma tendência, uma influencer, se vai ser uma coisa que não vai fazer a gente se sentir bem. É, não faz Então sentido. estar na moda é realmente esse sentir-se bem. É. E aí eu E acho que fica supérfluo dessa forma, né, quando você faz essas aquisições sem pensar, porque você viu, porque tá em alta, né. exatamente, boa analogia, adorei essa analogia. E quando você olha para a história da Iô e Aham. para a sua vida, o que que mudou mais? Foi a sua relação e o seu entendimento de moda ou foi a sua relação consigo mesma? Ah, em um primeiro momento, comigo, totalmente. Eh, Principalmente pela mudança de posicionamento profissional, né. Eu sou a primeira geração que teve ensino superior na minha família, então abandonar o diploma foi aquela situação: "Será que você tem certeza disso?" Que você faz 5 anos de faculdade, você presta uma prova da OAB, e aí eu fiquei um tempo relutando, tentei manter as 2 situações e levei pra terapia, lógico, né. E uma pergunta que ela me fez muito interessante na época, ela, me questionou por que que eu nunca tinha me enxergado dentro dessa situação se eu cresci assim, né. Sua mãe é artesã, sua mãe você viveu no chão da loja, no chão do ateliê dela, o que te fez enxergar de outra forma para depois voltar, né. Então, foi uma mudança significativa para mim, porque é como se eu estivesse retornando para um lugar que eu não deveria ter saído, sabe. Então foi aí Maravilhoso. depois, a consequência de olhar e transformar essa visão na moda vem, né. Você começa a olhar com outros olhos, né, agrega outros valores. Com certeza consegue orientar melhor, inclusive, as Com suas certeza. clientes sobre escolhas, né. É. Quantas vezes você me fez sentir super segura com uma escolha que eu estava em dúvida de fazer ou não, mas Aham. às vezes por medo do que as pessoas iam pensar se me vissem lá fora vestindo uma determinada É. peça. Eu não vou falar que tá todo mundo 100% seguro da "Ah, não ligo para o que os outros pensam". A gente não deita cabeça no travesseiro tão tranquila de que: "Ah, realmente eu não ligo". Às vezes a gente se importa, né, mas é um trabalho. Eu vejo que em 2 anos eu consegui trabalhar isso em mim e eu consegui trabalhar em muitas pessoas mesmo. Familiares, não só o olhar de você poder usar uma roupa, poder usar um vestido, mas você se enxergar como uma mulher diferente mesmo, né, se sentir melhor, Se sentir bonita, se sentir sentir que bonita. a sua roupa tá te representando, na verdade, né. É.
E falo que a minha maior propaganda são as minhas clientes, né, não tem como. Então, ninguém vai sair de lá mal vestida. Se eu falo que tá bom é porque eu juro que é E verdade. você, eu tenho te enxergado muito aqui através da IO, em Brodowski, aqui na região, como uma formadora de opinião no quesito moda com autenticidade. Aham, Então, é uma coisa que eu admiro muito na sua trajetória. Até foi esse uma das razões que eu te convidei para vir aqui no Boca a Boca, fico porque aqui a feliz. gente levanta muito a bandeira da autenticidade. E eu acho que a moda, ela é muito responsável por representar a nossa autenticidade também. 100%, com Eu certeza. ouvi um dia uma frase que ela fala, eu até ouvi em uma palestra da Esther Morgan. Ela falou assim que a gente não tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. E a moda, nesse caso, a moda fala por nós, né? Porque a nossa primeira Fala. impressão, muitas vezes, ela é tida sem a gente abrir a boca para falar uma palavra. É impressionante. É pela maneira que a gente se veste, pela nossa postura, pela maneira com que a gente senta, É, pelo nosso caminhar. Então, a moda, eu acho que nessa questão aí de primeira impressão, a moda ela tem 50% nesse papel aí, que é uma responsabilidade muito grande, né? muito. E seguindo esse mesmo pensamento, também já ouvi, agora eu não vou conseguir mencionar ao certo de quem, mas sobre você chegar, em algum lugar e você estar bem vestido, e estar bem vestido não é necessariamente você estar com uma roupa cara, né, é você ter o cuidado de ter se arrumado para sair de casa. A primeira impressão é essa. E aí as pessoas vão conseguir prestar atenção no que você tá falando, na mensagem que você tá trazendo, porque a primeira você já trouxe, né. Então ninguém tá te julgando ou te observando com os outros olhos, mas com os olhos de cuidado, né. Com certeza, você já passou A credibilidade credibilidade, exato. na sua primeira E impressão. faz diferença. Faz muita Totalmente, diferença. faz muita diferença. Até, eu falo que a moda ela representa muito do nosso pensamento também. Às vezes a maneira com que a gente se veste ela vai fazer a gente ficar ali na nossa tribo mesmo. Vai atrair as pessoas que têm energias parecidas com a nossa, que compartilham dos mesmos ideais, dos mesmos pensamentos. Então eu acredito que a moda ela tenha esse papel fundamental na nossa vida, não é uma questão superficial, é uma questão É, bem mais profunda do que a gente imagina, né. e até transitória, né. Quando você, faz uma análise da sua vida, né. Porque quando a gente é adolescente, a maneira que a gente se veste, quem nunca penteou a franja de lado, né, pra ser emo. Exatamente. E aí, depois eu me vejo hoje como mulher, não sei, eu acho que deve ter acontecido pra você também. A gente chega numa idade que a gente se posiciona de uma maneira muito diferente, né, mais livre. E aí a moda e a nossa maneira de se vestir entra 100% pra mostrar essa nossa liberdade, né, essa libertação, assim, das amarras. Com certeza. Você citou a adolescência. A adolescência é um período em que o jovem, o adolescente, ele está buscando autoaceitação e ele está É, tentando entender a que lugar ele pertence. Então, por isso que tem essa alteração na moda durante a adolescência. Ele vai tentar buscar ali aonde que ele se encaixa melhor. Eu, é, na minha adolescência, eu usei sainha para ser patricinha, mas o que colou mesmo foi quando eu quis ficar na vibe mais skatista e tal, do Charlie Brown, e aí ficou até hoje, porque é aquilo que eu me identifico. Mas a moda, desde a adolescência, a infância, é, né, ela já vem sendo essa expressão de autenticidade e de mostrar o nosso lugar no mundo, né. sim. E de respeitar o próximo também, né, porque a gente sempre tende, quando nós somos menores, a ter aquela diferenciação da pessoa que tá se vestindo diferente, né, da pessoa que tá saindo do padrão, e a gente vai perpetuando, tem que tomar cuidado também. Exatamente. É a gente entender que existe o diferente para nós. É o que eu falei disso no episódio anterior com a Adri Diferente pra Santos. nós, É exatamente. cada um enxerga com um óculos. O que é diferente para mim, da maneira que eu estou É, enxergando, pode ser absolutamente normal para você. com certeza. Então é a gente tentar olhar sem esse olhar de julgamento, né? Saber que existe uma verdade para todo mundo. É, E falando em verdade, a mídia, né, as redes sociais, eles falam muito de um padrão de corpo perfeito, padronizam muito, principalmente a mulher.
em relação ao corpo ideal, ao estilo ideal. E aí, em contrapartida a isso, veio o movimento plus size. Você enxerga o plus size como um movimento de verdade ou é só uma jogada de marketing? Ó, depende de quem tem o lugar de fala, quando a gente fala de plus size. Eu estava até conversando ontem sobre isso num jantar com amigas. Dentro do meu cenário, né? Dizendo dentro do meu cenário, do meu local de fala, que é adquirir as peças, comprar as peças, né? Quando a gente fala, por exemplo, de marca nacional, que entende o padrão brasileiro, por exemplo, né? Que nós somos mulheres, nós temos quadris, nós temos bunda, né? Pode Enfim, falar que aqui no boca a boca não tem trava-língua. exato, Tem né? peito, Brasileira é que não é de bunda. silicone, tem bunda. Exatamente. Quando a gente trabalha, as marcas nacionais que eu trabalho, elas entendem essa realidade. Então, quando eu recebo uma numeração GG, ela vai me atender um plus de verdade, sabe? Porque ela vai ter uma proporção de tecido, ela vai ter caimento, ela vai entender qual é a necessidade do público que ela está atendendo, da mulher que ela está atendendo. Já não vejo isso, e aí não falando só do cenário, aliás, não é falando de cenário político, é só sobre questão de produção. Em roupas que a gente tem a importação, né, roupas importadas, com numerações G que não vestem um G, e aí isso vai causando um sentimento para a mulher que vai procurar, né, que ainda se prende à numeração, que ainda fica chateada em ver que não está vestindo um G, como achou, sabe? Então por vezes eu acho um movimento real, quando a gente tá conversando com pessoas que entendem a necessidade da brasileira ali, né, para quem é o produto, e por vezes eu acho totalmente injusto. Muito injusto, né, na verdade. Uma jogada de marketing mesmo, principalmente das marcas estrangeiras, né? Muito. Não sei se isso se trata, né, e aí, eu teria que me aprofundar mais, mas é uma questão que me levanta a curiosidade sobre o padrão de corpo mesmo, né, quando a gente pega muitos produtos importados da China, que não sei, são menores, né, são mais magrinhas, se é essa padronização, sabe, sobre os É, corpos mas eu acredito que a femininos. indústria, ela deveria se preocupar em não padronizar corpos, né? Sim. A indústria deveria ser a primeira a levantar essa bandeira de não padronizar os corpos, não estipular ou impor um modelo ou um padrão para corpo e para moda. É. Aí é um cenário injusto com a mulher, assim, eu vejo, eu sinto. Ótimo. Ô, Thaís, você me falou da sua mãe, né? Quando chegou em Brodowski, que ela era julgada pelo estilo, né? As pessoas falavam sem conhecer, que talvez veio do Rio, aí veio para uma Tem muitos cidade apelidos, não sei se cabe. veio para uma cidade menor, onde todo mundo conhecia todo mundo, né, uma cultura de meio rural, e aí ela Exatamente. era julgada, muitas vezes sem as pessoas conhecerem, pela maneira com que ela se vestia. Com você já chegou a acontecer isso? Alguém já te afrontou de alguma forma pela maneira que você estava vestida? Ó, eu não vou dizer afronta, sabe, mas olhares sim, questionamentos, né. E aí tem a relação com o impulsionar, como trazer isso para dentro da nossa proposta ali, e uma delas é: "Ah, não se usa brilho de dia. Baixinhas não podem usar vestidos longos, não fica bem isso pra você". E não me senti machucada, mas levei isso pra transformar dentro do que a gente oferece dentro da IO, né. Então se você chega lá e acha que você pode vestir um brilho de dia ou um vestido longo ou qualquer coisa que faça sentido pra você. Ou uma roupa de couro durante o dia, não tem problema nenhum. Exatamente. Vai da maneira como você se sente, não é mesmo? Mas a gente vê muito também, eu acho que falta um pouco de autoconhecimento e de identidade, principalmente nas mulheres, que a gente vê a mulher muitas vezes se vestindo copiando a amiga,
acompanhando a trend do Instagram, você acha que essa mulher, ela não se conhece bem ou ela tá tentando a todo custo ser aceita, de alguma forma? Eu acho que é um misto dos 2, né. Quando a gente, não se conhece ou não vê oportunidade de se conhecer, a gente vê tantos tabus, né, sobre terapia, sobre autoconhecimento. "Ai, não preciso de psicólogo porque eu não estou doido ainda", né. E eu vejo hoje a dinâmica de mulheres reais ali dentro da IO que precisam pensar em tudo, né, e pensar em si fica por último sempre. Então, é o filho, é a casa, é o relacionamento, é a profissão, e a balança nunca tá equilibrada, né. Então a gente tá o tempo todo ali se culpando, e o olhar pra si fica pra depois. Então, acho que a tendência de seguir algo que tá dando certo, tá dando certo ali, eu vou fazer também, é uma maneira de ser É aceita, uma de maneira cômoda, né, de é, não precisar olhar para si. não preciso pensar sobre isso. Vou seguir o efeito da manada, vou seguir a manada Sim, para não precisar me sim, olhar. Então, é. você acredita que seja mesmo um comodismo, né? É É, uma maneira cômoda de seguir uma tendência, seguir uma influencer ou aquilo que deu certo para amiga também vai dar certo para mim. sim, sim. E, às vezes, a falta de oportunidade de olhar pra si também, sabe, eu vejo muito isso ali. Às vezes, a zona de conforto não é uma escolha que se faz consciente, né. É, às vezes, algo que acontece, a vida vai te empurrando ali. Às vezes é um ato de sobrevivência, né? Isso, Não isso. sair da zona de É, conforto é um ato de é. sobrevivência. Existem muitos problemas pra lidar e eu não vou criar mais um. Então, eu vou ficar aqui onde tá dando tudo certo. E essa questão, né, das mulheres copiarem as outras ou seguirem uma tendência. Você é a garota propaganda da Iô, Uhum, é quem faz os provadores, quem posta as roupas. sim. E como que você reage, né, ou como que é para você, às vezes você recebe uma mensagem de uma mulher que fala assim: "Eu quero esse vestido que você estava usando", mas você conhece e já sabe que aquele vestido talvez não dê certo para o tipo de Uhum. corpo, ou que seja um número menor, a mulher precisa de um número maior, ou o inverso, que também acontece muito. Como que você reage perante essas situações? Ó, a minha primeira tentativa é sempre, se possível, trazer a pessoa pra dentro da IO. Porque ali dentro eu vou conseguir mostrar e provar que talvez aquele modelo não fique tão bom nela, mas eu tenho muitos que possam ficar. Não é sobre a venda, mas sobre valorizar mesmo a mulher. Falar: "Ó, talvez esse modelo não fique bem pra você, como outros não vão ficar bem pra mim, mas prova esse aqui, deixa eu te mostrar uma coisa". E aí você vê o cabide, aí você discorda, e aí quando você coloca, a transformação acontece mesmo. "Ai, eu Isso já amei. aconteceu Ai". comigo várias vezes, viu. Quando você chega na mão da Thaís, ela te passa uma combinação que às vezes você acha que é improvável de dar certo, e na hora Não, que você é, coloca, não vai você dar se certo. ama. Ela tem um olhar muito clínico para isso. Eu falo que isso chega a ser um dom, eu acredito que seja um dom, não é à toa que você está à frente da IO hoje, da maneira que você está. É, eu consegui desenvolver realmente isso de uma maneira que vem crescendo mesmo, né, no decorrer aí do tempo da Yoki, eu falo que parece que é muito, mas é um neném, né, 2 aninhos, partindo aí para os 3, Ainda é um bebezinho, um está bebezinho. começando a andar agora, Uhum. começando a correr, né, andar já anda faz um Pra tempinho, se está começando transformar. a correr. Ô Thaís, e quando a gente fala em IO, para quem conhece a IO, e quando não tem como a gente separar, para mim hoje não tem como separar a IO da Thaís. Eu acho isso improvável de acontecer em alguma época, Uhum. separar a IO da sua imagem. E teve alguma situação, por exemplo, fora daqui, em que o seu estilo, a sua maneira de se vestir falou mais alto que qualquer outra coisa? Tem situações, tem inúmeras situações. E aí, me passam tantas coisas pela cabeça nesse sentido, porque Ah, é difícil realmente, né, a gente, desfazer essa imagem, né, essa representatividade, e eu vejo que
no fundo, esse olhar de representação é o que as pessoas estão buscando mesmo, é o que a gente busca. Quando eu penso em Aiô, eu vejo essa figura dupla, na verdade, né? Porque a Thaís tá muito ali aparecendo e tem a Rose ali também por trás, que faz muita coisa acontecer. E eu acho que essa estrutura do estilo falar pela gente primeiro já vem dela, já vem dessas críticas que ela foi se transformando para minha mãe, né? Então, é como se ela tivesse abrir o caminho para eu passar por isso com mais confiança, sabe? Então, nenhuma dessas situações que eu vivi ou que já me aconteceram foram situações que me deixaram inseguras ou desconfortáveis. Ser vista pelo meu estilo sempre foi algo que me agradou, entendeu? Então, se a pessoa falasse pra mim, nossa, você tá tão colorida hoje, você tá tão. E eu gostava, então. Era um elogio, É, nunca aceitou como não, crítica. não. Eu vejo muito também, até eu já tive essa conversa, uma conversa parecida com isso com a tua mãe. E muitas pessoas associam esse movimento das roupas mais largas e coloridas com o movimento hippie, É, associa, fala lá os maconheiros é. chegando. Mas é justamente esse é o apelido da minha mãe quando ela chegou em Brodowski, né? Ah, é? Era Ela tinha apelido de maconheira. Oh, carioca meu Deus. maconheira. Deixa eu ver se eu mexi aqui, peraí. Aí. E às vezes não tem nada a ver, né, com a identidade da pessoa, mas as pessoas Não. colocam esses rótulos pela maneira de se Sim, vestir. sim. Eu escuto isso até hoje. Às vezes, novas pessoas que entram na loja. Ah, nossa, vestia muito isso quando eu era hippie, quando eu era nova. Então, essa é uma luta ainda. Até quando eu preciso contratar profissionais para fazer as minhas publicidades, né? A maioria das coisas eu faço sozinha, mas algumas coisas que eu não domino, preciso de outros profissionais. Eu sempre tento ter essa luta para quebrar essa imagem. De associar a roupa hippie com algo que sem responsabilidade, irresponsável, ou uma fase, ou algo atribuído a passageiro, que não tenha valor, entende? Existiu já uma Uhum. visão sobre isso. Pra não, para ir para um estilo que você goste, são roupas diferenciadas, com bordados diferenciados, para atribuir a qualidade da roupa, né, e não aquela imagem O valor supérflua. dessa roupa, né, e É, não exato. aquilo que as pessoas enxergam, às vezes, como parte de um movimento. É, Porque a gente é espiritualista, né, tem um pouco eu falo que a gente tem essa consciência um pouco mais expandida, mas para quem não tem, às vezes vê uma mulher durante o dia de saião colorido, ou vai falar que é maconheiro ou vai falar que é macumbeiro, meu. é. É uma das 2 coisas. Não, são questões que, assim, hoje em dia a gente vê uma evolução muito grande, principalmente aqui dentro da nossa cidade, que tem uma cultura diferente, como a gente mencionou, né, uma cultura que veio da cultura rural ali, mas não vou falar que é inexistente, né. A pessoa às vezes entra na loja e vê incenso e não e dá as costas e ir embora, Já sabe. associa, né, com algo religioso. É, imagens, né. Assim, entendo, né, porque também é a maneira que a religião da pessoa às vezes entende, né, não sei, também não é meu local de fala falar sobre outras religiões, mas a gente precisa ter paciência, né, explicar com jeitinho e vai indo. Mas agora falando de Aiô, desse ambiente acolhedor, muitas vezes espiritual, a gente sente uma tranquilidade. Você acredita que o ato de escolher uma roupa, ele também é um ritual, ele está ligado à espiritualidade, à nossa crença? Totalmente, totalmente. É um ato revolucionário nosso, né. Quando você acorda e fala: "Hoje eu vou passar um batom vermelho, hoje eu vou colocar aquela roupa que eu me sinto bem", e eu vejo muito isso nas pessoas. A pessoa que tá se sentindo à vontade, né, que vestiu uma roupa que transmite aquela segurança, ela brilha no lugar. Ela sempre brilha. E não é sobre beleza física, sabe, é sobre
a pessoa mesmo. Você olhar que a pessoa tá te passando uma imagem, te passando um posicionamento. Então, essa escolha vai fazer toda a É a diferença. segurança, né. Quando a gente se sente bem, a gente se sente seguro. Exato. E, não existe melhor maneira da gente se posicionar ou ser quem a gente é, quando a gente está seguro consigo É, mesmo, com a nossa roupa, com o nosso cabelo. Então sim, tudo isso é uma expressão de identidade, né. Não adianta, eu falo muito de não seguir padrões aqui no boca a boca, e quando a gente fala em padrão, em posicionamento, a gente encontra muitas receitas prontas que foram feitas por outras pessoas. O sim. seu posicionamento não é o script de ninguém, ele é a sua verdade, e isso vem também através do que você veste. É. É aí que a gente entra no cenário de de trazer a identidade da moda como não sendo algo supérfluo, né, quando ele é consumido com essa consciência. Eh, não posso dizer que o ponto não é a venda. Claro, esse é o meu trabalho, mas quando a venda traz um sentido e um significado para a vida daquela pessoa, ela é totalmente diferente. Então, às vezes não é necessariamente sobre o valor da peça, sobre a marca da peça, é como a pessoa se sente mesmo. Então, é o ato de olhar, é o ato de revolucionar. Então isso a moda E às vezes faz. um acessório, né, não precisa ser nenhuma roupa, um Um acessório acessório. revoluciona a roupa, o sentimento de uma pessoa, faz a pessoa que tá vestindo se sentir poderosa. É. Eu, por exemplo, eu tô com esse bracelete aqui da Iô, eu me sinto a Mulher Maravilha quando eu coloco É, ele. Vontade de fazer a pose da Mulher Maravilha assim, sim. né, eu tenho vontade de fazer a pose da Mulher Maravilha. Até mesmo saindo só um pouquinho do moda, né, esses dias eu ouvi você falando que o dente, né, o sorriso. Já pra Uhum. pessoa que ela não pode sorrir de uma maneira confortável, tira quase tudo dela, né, a expressão toda dela. Ela se anula totalmente. Exato, então é isso, se você não pode se vestir de uma forma confortável, se você não pode seguir a sua vontade ou a sua intuição sobre como você pode ser, né, está anulando a pessoa ali de certa forma. Com certeza. E agora falando um pouquinho, talvez, alguma coisa que vá contra a indústria da moda, que é a sustentabilidade. Uhum. A gente ouve falar muito em sustentabilidade, enquanto as indústrias estão em uma produção maciça, cada vez um maior Sim, número de peças. Como que você lida com isso lá na AIO? Eu sei que a AIO compra peças selecionadas, não são peças são peças de coleção, né? Não são peças é. que têm peças iguais, a maioria das peças da IO são exclusivas, né. Como que é esse comportamento da IO em relação à sustentabilidade? Uma das questões que eu sempre levanto é que, você não comprar a peça pensando só: "Ai, preciso ir a um casamento. Então vou comprar essa peça para ir no casamento e vou esquecer ela no meu guarda-roupa, porque eu não posso repetir ela, ela não cabe em outra situação", né. Eh, fazer esse movimento de pensar, fazer as escolhas inteligentes, não que a gente talvez vá mudar realmente a questão da sustentabilidade, né, existe inúmeros outros ganhos por trás que a gente conhece, mas de trazer esse pensamento para a pessoa. Por que que você precisa usar só essa peça em uma determinada ocasião? Por que você não usa essa peça em inúmeras ocasiões? Você não muda o acessório, você não muda o seu sapato e te permite fazer um investimento único, né, e entrar nessa questão de você não precisar estar comprando a todo momento, não que, né, que eu não queira, mas para você reaproveitar essa ideia, sabe? É a versatilidade da peça, É, né. Explorar a versatilidade das sim, peças e da moda. A gente sim, pode fazer inúmeras combinações, pode usar um vestido, por exemplo, a roupa que a Thaís está usando hoje. porque pode Ela usar pode no dia vir a dia. gravar o podcast com um sapatinho baixo, ela pode colocar um salto e ir num casamento, Exato, ela pode colocar um tênis e passear no shopping. Então é exato. a versatilidade de uma peça lindíssima, por sinal. É, e não é algo: "Ai, mas eu já usei ela", sim, gente. Eu falo muito que roupa é feita para usar. Você tem que repetir roupa, você tem que usar ela inúmeras vezes, principalmente e a gente sabe que quando a gente faz
um investimento em uma peça de roupa que tem um corte diferenciado, um tecido, né, que vai te entregar uma qualidade melhor, ela vai ter um ticket acima da média, né, um pouco mais acima. Então, se você está fazendo um investimento que hoje a gente sabe que é um custo, né, faça valer a pena, use várias vezes. Divirta-se com Exatamente, a porque isso roupa. de usar roupa, de não repetir roupa, isso sim pra mim é futilidade. Exato. Aí a gente entra nesse cenário de realmente comprar sem pensar, né? Você compra, 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 e aí você não sabe o que você tem peça na etiqueta, você tem peça que nem que não usa, porque algumas peças são essenciais, né? Você tem um vestido preto, talvez você fique 1 ano sem usar, mas você vai usar ele. Você pode fazer inúmeras combinações. Então, essas escolhas mais inteligentes, assim, né? Mais conscientes nesse sentido. Mas, Thaís, você sabe que eu vejo esse julgamento do não repetir roupa, do não. Isso também já faz parte do que está por trás da indústria da moda, que é produzir cada vez mais. Muito. Então, eu não posso colocar uma. Não posso repetir roupa no podcast. Por que não? Se eu gosto da roupa, eu vou repetir a roupa. Mas a indústria traz esse olhar pra gente, do não repetir. Se você repetir, você vai passar uma imagem que você é pobre, não tem dinheiro pra comprar roupa, e não é nada disso, né? Gente, eu repito muita roupa. Eu vou totalmente contra. Se a pessoa assiste meu story todo dia, às vezes eu até esqueço que o vestido que eu tô na sexta, eu já usei na segunda, e eu só vou. Eu uso É a muitas maneira roupas. como você se sente bem, né? É, Naquele dia, como tá a sua vibe naquele dia. faz sentido, né? Faz sentido pra nós. Com certeza. Nosso papo tá chegando no finalzinho. Que pena. Mas antes da gente encerrar, boca a boca ele é conhecido por cutucadas e alfinetadas, tá? Então, se você pudesse dar um recadinho para aquela mulher que ainda não se encontrou, que tá tentando copiar a amiga, que tá tentando copiar a Virgínia, que quer, sei lá, nem sei nome mais de influencer, a única que me vem à cabeça é Ainda a bem. Virgínia. Não pode falar muito, porque aí os dados pegam, começa a aparecer no Explorar, né? Ah, meu Deus, não vamos não. Corta, produção. Corta o nome. Mas se você pudesse dar um recado para essa mulher que ainda não se encontrou, dá uma cutucada para ela que tá ouvindo levantar da cadeira, se olhar no espelho e se reconhecer, o que você falaria para ela? Primeiro, vá até a Iô, né? Brincadeira. Eu acredito que roupa não pede permissão, né? A permissão é você quem dá, e toda vez que você escolhe vestir algo que você realmente gosta, eu acho que você tá escolhendo a liberdade de ser quem você é. Maravilhosa. Não poderia falar melhor. Então, se você está ouvindo, ainda não encontrou o seu estilo, começa procurando pela Iô. Mas, ó, levanta a bunda do sofá, do carro e vai fazer alguma coisa, né, minha Faça algo amiga? por você, né? Faça algo por você. E é assim que a gente encerra o Boca a Boca de hoje. E se você gostou desse bate-papo, tem muito mais no nosso canal. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Até semana que vem com mais um papo sem travas na língua para você.